Boa tarde a todos, mais uma vez reunidos em nome de Deus, em nome de Jesus. Sempre agradecidos pela oportunidade da vida, do lar e da família. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas dívidas, assim como perdoamos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações e livrai-nos, Senhor, de todo o mal, que assim seja. Do Evangelho segundo o Espiritismo, por Allan Kardec, no capítulo Amai os vossos inimigos, pagar o mal com o bem. Tendes ouvido o que foi dito: amarás ao teu próximo e aborrecerás ao teu inimigo. Mas eu vos digo: amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam, para serdes filhos de vosso Pai que está nos céus, ao qual faz nascer o seu sol sobre bons e maus, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se não amardes senão aos que vos amam, que recompensa haveis de ter? Não fazem os publicanos também assim? E se saudares somente aos vossos irmãos, que fazeis nisso de especial? Não fazem também assim os gentios? Eu vos digo que se a vossa justiça não for maior e mais perfeita que a dos escribas e fariseus, não entrareis no reino dos céus. No Evangelho de Mateus. Bom, como diz a passagem do Evangelho, se o amor ao próximo é o princípio da caridade, amar aos inimigos é a sua aplicação sublime, porque essa virtude constitui uma das maiores vitórias conquistadas sobre o egoísmo e o orgulho. Jesus não pretendia, ao dizer essas palavras, que se deve ter pelo inimigo a mesma ternura que se tem por um irmão ou por um amigo, mas é não lhes ter ódio, nem rancor ou desejo de vingança. É perdoá-los sem segunda intenção e incondicionalmente pelo mal que nos fizeram, abstendo-nos de tudo o que possa prejudicá-los. Enfim, pagar todo o mal com o bem, sem a intenção de humilhá-los. Todo aquele que assim fizer, cumpre as condições do mandamento: amai aos vossos inimigos. Sempre confiantes do auxílio, do amparo, da espiritualidade maior, sempre conosco nesses momentos aos quais nos deparamos com aquele que nos faz bater o coração de forma diferente, né? Então, procuremos sempre lembrar dessas palavras, das palavras do Evangelho, para que realmente consigamos vencer nesses sentimentos ainda que trazemos por conta de situações que já foram vivenciadas, né? Um aprendizado árduo, difícil, mas necessário, muito importante para o nosso espírito. Que Jesus nos abençoe. No capítulo anterior do livro Os Mensageiros, vimos pesadelos. Quem dorme em desequilíbrio se entrega a pesadelos, presas de horríveis visões íntimas. Cada um dos que ali dormem, sono atormentado, vivem estranhos pesadelos de que não podem isentar-se de um instante para o outro. A dívida em toda parte anda com os devedores. E Aniceto, satisfeito com a postura, com a forma de lidar de André e Vicente, o quanto que eles têm aprendido, os aconselha, né, que continuem buscando a compreensão para socorrer e ajudar com êxito. No capítulo de hoje, a prece de Ismália, todos se voltaram ao centro para cooperar na oração e dentro de poucos instantes se reuniram em grupo. O administrador fez um sinal luminoso em forma triangular
e André observou que todos os cooperadores se puseram de pé em atitude respeitosa. Ismália, num gesto de indefinível delicadeza, começou a orar, atendendo às recomendações do nosso orientador, que aconselhou repetir em pensamento cada expressão a fim de imprimir o máximo ritmo e harmonia ao verbo, ao som e à ideia numa só vibração. Senhor, começou Ismália comovidamente, dignai-vos assistir aos nossos humildes tutelados, enviando-nos a luz de vossas bênçãos santificantes. Aqui estamos, prontos para executar vossa vontade, sinceramente dispostos a secundar vossos altos desígnios. Conosco, Pai, reúnem-se os irmãos que ainda dormem, anestesiados pela negação espiritual, assim que se entregaram no mundo. Despertai-os, Senhor, se é de vossos desígnios sábios e misericordiosos. Despertai-os do sono doloroso e infeliz. Acordai-os para a responsabilidade, para a noção dos deveres justos. Magnânimo Rei, apiedai-vos de vossos súditos sofredores. Criador compassivo, levantai vossas criaturas caídas. Pai justo, desculpai vossos filhos desventurados. Permite caia o orvalho do vosso amor infinito sobre o nosso modesto posto de socorro. Seja feita a vossa vontade acima da nossa, mas se é possível, Senhor, deixai que os nossos doentes recebam um raio vivificante do sol da vossa bondade. A voz de Ismália penetrava o coração de André. Observando-a por um momento, reparou que a esposa de Alfredo se transfigurava. Luzes diamantinas irradiavam de todo o seu corpo em particular, cujo âmago parecia conter misteriosa lâmpada acesa. Com a voz pausada e comovedora, Ismália prosseguiu: temos ao nosso lado, Senhor, infortunadas mães que não souberam descobrir o sentido sublime da fé, resvalando imprudentemente nos despenhadeiros da indiferença criminosa. Pais que não conseguiram ultrapassar a materialidade no curso da existência humana, incapazes de ver a formosa missão que lhes confiastes. Cônjuges desventurados pela incompreensão de vossas leis augustas e generosas. Jovens que se entregaram de corpo e alma aos alvitres da ilusão. Quase todos os nossos asilados são vítimas de terríveis pesadelos por terem olvidado no mundo material os vossos mandamentos de amor e de sabedoria. Deprecando vossa misericórdia para eles, rogamos igualmente para nós a verdadeira noção da fraternidade universal. Ensinai-nos a transpor as fronteiras de separação, para que vejamos em cada infeliz o irmão necessitado do vosso entendimento. Ajudai-nos à compreensão, a fim de que venhamos a perder todo o impulso de acusação nas estradas da vida. Ensinai-nos a amar como Jesus nos amou. Também nós, Senhor, que aqui vos rogamos,
fomos leprosos espirituais, cegos do entendimento, paralíticos da vontade, filhos pródigos do vosso amor. Também nós já dormimos em tempos idos nos postos de socorro da vossa misericórdia. Somos simples devedores, ansiosos de resgatar imensos débitos. Sabemos que vossa bondade nunca falha e esperamos confiantes a bênção de vida e luz. Fizeres malha nova pausa, agora mais longa. André enxuga os olhos umedecidos de pranto. Fixando instintivamente o alto, enxergou maravilhado grande quantidade de flocos esbranquiçados de tamanhos variadíssimos a caírem copiosamente sobre eles que oravam, exceto sobre os que dormiam. Os flocos leves desapareciam ao tocar-lhes, começando, porém, a sair da fronte e peito grandes bolhas luminosas, com a colaboração da claridade de que estavam revestidos, elevando-se no ar e atingindo as múmias numerosas. Expressão forte de André, não é? Ainda aí, reparava o problema da gradação espiritual. As luzes emitidas por Ismalha no momento da prece eram mais vibrantes, intensas e rápidas, avançando muitos enfermos de uma só vez. Em seguida, vinham as fornecidas pelas senhoras do seu círculo pessoal. Depois tínhamos a de Aniceto, de Alfredo e dos demais. Os servos de corpo obscuro emitiam vibrações fracas, mas visivelmente luminosas. Cada qual naquele instante, de contato com o plano superior, revelava o valor próprio na cooperação que podia prestar. Observando o assombro de André, Aniceto falou-lhe aos ouvidos. Na prece encontramos a produção avançada de elementos força. Eles chegam da providência em quantidade igual para todos os que se deem ao trabalho divino da intercessão. Mas cada espírito tem uma capacidade diferente para receber. Essa capacidade é a conquista individual para o mais alto. E como Deus socorre o homem pelo homem e atende a alma pela alma, cada um de nós somente poderá auxiliar os semelhantes e colaborar com o Senhor com as qualidades de elevação já conquistadas na vida. E aqui vale repetirmos que Deus socorre o homem pelo homem e atende a alma pela alma. Cada um de nós somente poderá auxiliar os semelhantes e colaborar com o Senhor com as qualidades de elevação já conquistadas na vida. Porém, isso não nos impede de fazermos algo em favor de alguém, né? Cada qual segundo as suas obras, cada qual segundo a sua condição e cada qual segundo a oportunidade que lhes é dada, né? Para que realmente tenhamos essa condição de fazer o melhor, né? Por nós mesmos, inclusive, tá bom? Então é isso, que Jesus nos abençoe, fique em paz e até o nosso próximo encontro.
Boa tarde a todos. Vamos nesse encontro, mais uma vez juntos, nesta tarde, começando então com o livro Na Escola do Mestre, de Pedro Camargo Vinícius, um capítulo que ele nos fala sobre luz e pão. Vinícius foi um grande estudioso dos evangelhos de Jesus, marcou profundamente, trouxe grande crescimento, benefícios para a doutrina espírita enquanto aqui esteve e nos deixou textos maravilhosos e de um estudo profundo dos evangelhos de Jesus à luz da doutrina espírita, né? Porque é justamente esse o ponto. O Consolador Prometido, o Espiritismo, ele vem clarear os pontos obscuros do Evangelho. E ele, entre outros, com esse dom de nos trazer as elucidações de muitas passagens dos ensinamentos de Jesus. Então, ele coloca neste livro, sempre muito voltado à educação do espírito, né? Quem conviveu com ele ali, a gente vê nos livros, comentários, em que o tema dele era sempre a educação, mas era sempre muito profundo tudo que ele trazia sobre a educação. Então, que na verdade é a educação do espírito, né? Luz e pão. Não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, não vivemos só esse início que ele coloca já nos mostra, né, que não vivemos só do pão que nos alimenta, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Esse ensinamento veio de Jesus, né, e palavra que sai da boca de Deus. São os ensinamentos que Jesus nos trouxe, porque quem expressou para nós o pensamento de Deus, quem verbalizou para nós as leis divinas que nos regem? Jesus, né? O Verbo se fez carne, então ele nos trouxe a palavra, ele nos trouxe o Verbo, ele nos trouxe as leis divinas que nos regem, ele nos ensinou a conhecer o Pai amoroso que nos criou, através dos seus ensinamentos. Então, essa assertiva, vamos ver no texto então de Vinícius. Essa assertiva do excelso mestre é muito eloquente e oportuna. Que o homem precisa de pão para conservar o corpo, todos os diabos sabem. Por que ele fala todos os diabos? Porque essa passagem, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, ela vem naquela passagem em que relata Jesus ali no deserto, em que ele teria conversado com espíritos muito inferiores, né? E eles relatam desta forma: então, que o homem precisa de pão para conservar o corpo, todos os diabos sabem, e disso tiram partido para excitar apetites e acirrar contendas. O que o diabo não sabe, ou finge não saber, é que o homem não vive só de pão, mas também e principalmente de luz, que é a verdade que sai da boca de Deus. A luz é para o espírito, o que o pão é para o corpo. Então é muito importante nós termos esta compreensão. Se o nosso corpo necessita do pão, o nosso espírito necessita de luz. E o texto continua: e o homem não é matéria, é espírito encarnado. Isso é muito, muito importante que fique muito claro para nós. Nós temos um corpo material, que é o nosso veículo, né?
abençoado corpo que nos permite estar aqui encarnados e termos condições de vida na carne, né? Mas nós somos, acima de tudo, um espírito imortal encarnado que se utiliza deste corpo. Então é isso que ele coloca: o homem não é matéria, é espírito encarnado. Se, pois, o pão é indispensável à vida corpórea, a luz é imprescindível à vida espiritual. Esta é a vida verdadeira que naquela outra se reflete. Daí o ser, a mais importante, a mais digna de atenção e de cuidados. Cumpre, portanto, que o homem não trabalhe somente pelo pão que nutre o corpo perecível, mas também pela conquista da luz que alimenta o espírito imortal. Sendo o homem como é, uma entidade composta de alma e corpo, não pode, por isso, viver só de pão. E é o que muitas vezes se acaba fazendo quando se pauta a vida apenas para os reclamos do nosso corpo, né? Apenas para as necessidades da nossa vida material. Isso é canalizar toda a nossa atenção para as necessidades da matéria, nos esquecendo que somos espíritos. O texto, então. Pelo pão, no entanto, todos porfiam e se batem com denodo e tenacidade. Com raras exceções, todos lutam pelo seu pão de cada dia, né? Pela luz, porém, não fazem o mesmo. Pela luz, porém, não fazem o mesmo. Quem carece de pão, protesta desde logo e põe-se em atividade, lançando mão de todos os meios e processos para obtê-lo. Aqueles que se acham em trevas, nelas permanecem, à míngua de luz, agitando-se no meio da confusão e da incompreensão dos problemas que os afetam. Então, a carência do pão nos leva a um movimento, nos leva a uma busca. Como ele diz, buscam meios e processos para se obter o pão, até processos indevidos, quantas vezes, né? No entanto, a falta da luz, a carência da luz, nós, de modo geral, permanecemos nessa carência. Então, aqueles que se acham em trevas, nelas permanecem. Então, é interessante que não damos atenção devida aos reclamos do nosso espírito, a essa sede, a essa fome que trazemos como espíritos imortais que somos. Claro que trazemos, mas deixamos ali bem abafado e nos deixamos conduzir na vida apenas pelos reclamos, pelas necessidades da parte material. A luz não lhes interessa, como o pão interessa ao faminto. Por isso, este, quando não pode exigir, pede e implora pão, enquanto que aquele menospreza e desdenha a luz, cuja importância desconhece. Então, a necessidade do pão faz com que exijamos ou até imploremos o pão, pelo pão. No entanto, desprezamos a luz que nos é oferecida. Desconhecemos a importância, por isso desdenhamos. O faminto sabe que não tem pão. O ignorante presume que tem luz. E por isso não a deseja nem a procura. Aqui está o ponto importantíssimo. Por que não se procura preencher essa lacuna de desconhecimento? Porque, por sermos ignorantes, presumimos que tudo sabemos. O faminto está certo de que sem pão não pode viver,
ao passo que o incipiente ignora o papel que a luz representa na trama da vida eterna do espírito. A fome de pão produz efeitos imediatos que o faminto busca remediar ou prevenir. As dolorosas consequências da ignorância são complexas e por vezes remotas, de modo que a sua vítima não estabelece nenhuma relação entre a causa e seus efeitos. Não é preciso dizer ao faminto que ele necessita de pão. No entanto, é mister muito esforço, paciência, engenho e arte para convencer o ignorante de que ele tem necessidade de luz. Qualquer pode dar pão. Poucos estão em condições de espargir e prodigalizar luz. O pão é ardentemente desejado pelo faminto, enquanto que o ignorante rejeita e repele a luz ofertada. Porque aquele que já despertou para essa busca, aquele que já se alimenta da luz dentro da sua condição, mas que já busca, ele busca. Enquanto aquele que não percebeu essa necessidade, ele rejeita e repele. É interessante, é muito interessante, nas atividades mediúnicas, a gente percebe claramente muitos espíritos quando se apresentam através da psicofonia, através de um médium psicofônico, percebe-se claramente que eles têm horror a perceber, eles não querem perceber espíritos de condição melhor junto deles. Aquele que não quer mudança, o que deseja mudança, ele se entrega e agradece ao Pai por estar tendo aquela visão. Mas aquele que não quer mudar, aquele que quer continuar naquela condição, ele rejeita de todas as formas ver o que se apresenta a ele. Por quê? Ver um espírito de condição superior faria com que fatalmente ele percebesse a sua indigência. E é isso que ele não quer nem pensar na possibilidade de perceber a sua própria indigência. E continuando aqui, profundo conhecedor da psicologia dos ignorantes, o sábio, despenseiro das claridades divinas, disse, então Jesus nos disse, aquele que não crê em mim já está condenado. E a condenação é esta, a luz foi dada aos homens e eles a recusaram. Ora, quem rejeita a luz que se lhe oferece está realmente condenado a permanecer nas trevas e a suportar os acidentes e reveses que resultam desta situação. Porque a luz já nos chegou. Jesus nos disse, eu sou a luz do mundo. Ele veio trazer a luz. E falou para os seus discípulos, que seriam aqueles que permaneceriam por mais tempo entre nós, falou para que eles divulgassem esse aprendizado, divulgassem esses ensinamentos, que não deixassem a luz debaixo de um alqueire. Alqueire era um móvel, chamava-se alqueire os móveis na época, então seria uma mesa, algo assim, que você deixaria ali a candeia embaixo do móvel, escondida. Então ele falava para os discípulos, não deixeis a candeia debaixo do alqueire, ou seja, eles tinham a tarefa, eles tinham a missão de propagar esses ensinamentos que estavam tendo. Então a luz nos chegou. E a condenação é esta, a luz foi dada aos homens e eles a recusaram. Ora, quem rejeita a luz que se lhe oferece está realmente condenado a permanecer nas trevas e a suportar os acidentes e reveses que resultam desta situação.
Se o ignorante sentisse fome de luz como o faminto sente fome de pão, já não haveria consciências e corações mergulhados em trevas. O mundo já seria luminoso. Mas são tão raros os que percebem e confessam achar-se sob o império dessa espécie de fome, que Jesus os encartou como aos humildes, no número dos santos e venturosos, dizendo: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Então, aquele que desejar será saciado. No entanto, se são muitos os que carecem de pão, maior ainda é a soma dos faltos de luz, visto como nesta rubrica pode contar-se a humanidade inteira, conforme atesta o estado caótico em que o mundo de nossos dias se debate. E isso são décadas atrás, ele se referia. Ele desencarnou, acho que em 66, algo assim, se eu não estou enganada. Então, há várias décadas atrás, ele nos trouxe esse ensinamento, mostrando ali, fazendo essa referência ao caos, né? Ao mundo caótico em que se vivia. Imagina, então, os nossos dias, não? Acender, pois, a luz interior nas profundezas das almas aqui encarnadas, tal a gloriosa e privilegiada missão do Espiritismo. Tal a gloriosa e privilegiada missão do Espiritismo. É muito triste, disse Victor Hugo, ver um corpo morrendo à míngua de pão. Porém, mais triste ainda é ver uma alma morrendo à míngua de luz. Então, se há aqueles que sofrem a carência do pão, muito mais doído é a carência de luz. Só que nós não nos damos conta disso. Por isso vivemos num mundo caótico, por isso que nos acomodamos às trevas da nossa ignorância, por isso que alimentamos sentimentos tão incompatíveis com o sentimento do amor ao próximo, da solidariedade, em que tanto se fala, porque sabemos que na verdade é o que precisamos, é a meta a ser alcançada, mas vamos nos distanciando na medida em que endurecemos o nosso coração, e ao endurecer o nosso coração, nós fechamos as portas para essa luz divina que está o tempo todo vindo em nossa direção. Depende de cada um de nós percebermos o porquê de estarmos encarnados. É uma questão de lógica e de busca raciocinada, que não estamos aqui em férias. Há um propósito, precisamos pensar nesse propósito. Não estamos aqui por acaso. Então não podemos passar os nossos dias ali tocando os nossos dias. Temos que parar, pensar, repensar, refletir, reflexionar e pensar nos propósitos. Os propósitos da encarnação, buscando lá no Livro dos Espíritos a razão da encarnação. E nos lembrarmos que quando no Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito Lázaro fala na lei do amor, ele fala que no ponto de partida o homem só tem instintos. Mais avançado e corrompido só tem sensações. Mais instruído e purificado tem sentimentos. Então, é importante que estejamos, queira Deus, que estejamos na era de trabalhar sentimentos, porque o terceiro milênio é o milênio do Espírito. Não tenhamos dúvida que desde a virada do século, por mais dificuldades que estejamos vivendo, esse chacoalhar nesse período de trevas mais densas, mas tudo isso culminará numa mudança que será cada vez mais expressiva e
É neste milênio que viveremos a era do Espírito. Então estejamos atentos aos sentimentos que é o que deve nos alimentar agora, nessa fase que devemos compreender e buscar e nos empenhar. O nosso tempo termina, se escoa, nos sentindo muito juntos, vibrando, rogando a Deus que nos abençoe, que ilumine os nossos pensamentos, clareie o nosso entendimento e faça brotar em nosso coração o desejo, a vontade de fazermos dos nossos dias melhores. Como espíritos imortais que somos, estendendo o nosso olhar, estendendo as nossas mãos, canalizando o nosso pensamento, a nossa prece, a nossa vibração amorosa para tantos que necessitam. Agradecendo a Deus, que fiquemos em paz.